nesta hora de trevas universais, aparece animador um raio de luz. Dentro do aprisco do cristianismo conservador, há um número crescente de pessoas cuja vida religiosa se caracteriza por uma profunda fome de Deus. Elas buscam realidades espirituais e não se satisfazem com meras palavras, nem com corretas interpretações da verdade. Têm sede do próprio Deus e não serão dessedentadas enquanto não houverem bebido da fonte de águas vivas. Este é o único indício real de avivamento que pude perceber dentro do horizonte religioso. Talvez seja a nuvenzinha pela qual alguns santos esperam. Isso poderia resultar em ressurreição de vida para muitas pessoas, restaurando aquele sentimento de enlevo espiritual que deveria acompanhar a fé em Cristo. Sentimento este que desapareceu quase inteiramente da Igreja de Deus de nossos dias. Essa fome, entretanto, deve ser reconhecida pelos nossos líderes religiosos. O movimento evangélico, para usar a figura, armou o altar e imolou o cordeiro do holocausto, mas agora parece satisfeito em enumerar as pedras e reagrupar os pedaços, sem se preocupar com a ausência de qualquer sinal de fogo sobre o alto do Monte Carmelo. Todavia, damos graças a Deus, porque sempre há alguns que se importam com isso. São esses os que, apesar de amarem o altar e se deleitarem no sacrifício, não se contentam com a ideia da ausência contínua do fogo. Desejam a Deus acima de tudo. Anelam por provar pessoalmente da doçura transcendente do amor de Cristo, acerca de quem todos os santos profetas escreveram e os salmistas cantaram. Atualmente, não há falta de mestres da palavra que ensinem corretamente os princípios das doutrinas de Cristo, mas um grande número deles parece satisfeito em lançar os fundamentos da fé, todo ano, estranhamente inconscientes do fato de que em seu próprio ministério falta a presença manifesta do Espírito, e suas vidas não possuem nada de extraordinário. Pregam constantemente a crentes que têm um profundo anelo por Deus e não podem ser satisfeitos apenas com o ensino que recebem. Eu creio estar falando com amor, mas existe esta lacuna em nossos púlpitos. Há uma terrível sentença do poeta inglês Milton, que se aplica aos nossos dias, tanto quanto se aplicava à sua época. As ovelhas famintas erguem a cabeça, mas não são alimentadas. A situação é seríssima. É um escândalo dentro do reino ver os filhos de Deus famintos, apesar de estarem assentados à mesa do Pai. Wesley disse: a ortodoxia, ou a opinião correta, é uma parte muito secundária da nossa crença. Apesar de só sentirmos temor de Deus quando fazemos uma ideia correta a seu respeito, é possível termos um conceito acertado sem que haja temor. Pode haver um conceito correto de Deus sem que haja amor ou sentimento de temor para com Ele. Satanás é uma prova disso. A veracidade destas palavras está sendo confirmada diante de nossos olhos. Graças ao esplêndido trabalho de nossas sociedades bíblicas e de outras agências eficazes na disseminação da palavra, existem hoje milhões de pessoas que conhecem a verdade do Evangelho e cujo número é maior do que o de qualquer outro período da história da Igreja. Não obstante, pergunto se já houve período em que a adoração espiritual tenha sido reduzida a um nível tão baixo. Em muitos lugares, a Igreja perdeu totalmente a noção do que seja adoração. Em lugar desta, surgiu aquele costume estranho e importado, chamado programa. Esse termo foi tomado emprestado ao teatro e é empregado com amarga propriedade ao tipo de culto público que atualmente passa por adoração em muitos círculos evangélicos. Apresentar a sã doutrina é o dever imperativo da Igreja do Deus vivo. Sem ela, a Igreja não estará dentro dos moldes do Novo Testamento, no sentido estrito da palavra. No entanto, esse doutrinamento pode ser feito de um modo que deixe os ouvintes ainda desprovidos de qualquer nutrição espiritual autêntica.
Não são meras palavras que alimentam a alma, mas o próprio Deus. E a menos que os ouvintes encontrem a Deus, através de uma experiência pessoal, não melhorarão em nada por terem ouvido a verdade. A Bíblia não é uma finalidade em si, mas apenas um meio para levar os homens a um conhecimento mais profundo e satisfatório de Deus, de modo a que cheguem a identificar-se com Ele e deleitar-se em sua presença, e possam provar e conhecer intimamente a doçura dessa comunhão de coração com o próprio Deus. Este livro é uma despretensiosa tentativa de ajudar os filhos de Deus que estejam desejosos de encontrá-lo. Nada nele é novidade, exceto pelo fato de ser uma descoberta, feita pelo meu próprio coração, de realidades espirituais, as mais sublimes e maravilhosas para mim. Outros, antes de mim, foram muito além nesses mistérios. Porém, se esse fogo que arde em mim não é maior, pelo menos é real, e talvez alguns possam acender suas candeias em suas chamas. A. W. Tozer.